A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, único Deus, Criador dos céus e da terra. Que a paz desse Deus, que hoje é o Espírito que dá vida e está em todo lugar, esteja no meu espírito e no teu espírito. Que a paz desse Senhor, a paz de Deus, a paz desse Deus, esteja sobre todos nós. Deus te abençoe. Que Ele também me abençoe nesse dia, que Ele se lembre de todos nós. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, filho de Maria. A Virgem Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois teve filhos e filhas com José. Ela não morreu virgem. Os irmãos de Jesus, suas irmãs, foram procurá-lo. Está registrado isso na Bíblia. Seus irmãos e suas irmãs também condenaram ele pela obra que ele fazia. Mas alguns dos seus irmãos biológicos, por parte de mãe, porque Jesus é filho de Maria, a carne, mas a Maria não é mãe de Deus, porque ela foi criada por Deus, mas ela é mãe simplesmente da parte biológica do Senhor Jesus quando se vestiu de carne. Então pegou aqui Pedro, Tiago e o João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ele não é primo de Jesus, não, ele é irmão de sangue de Jesus. E transfigurou-se diante deles. Saiu da posição de matéria e a matéria se encheu de glória e a glória transfigurou o seu corpo. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É isto que vai acontecer na ressurreição dos mortos. Todos os que morreram com Cristo terão seus corpos transfigurados, rosto como o sol e vestes brancas como a luz. E os vivos, os fiéis, serão arrebatados, serão transfigurados. Terão seus corpos transformados num corpo imortal, que não morre mais. Jesus se manifestou para eles como é que seria na ressurreição e no arrebatamento. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mas onde é que estavam Moisés e Elias que veio bater um papo com ele? Elias não morreu, ele foi arrebatado vivo num carro de fogo, ele foi transfigurado. Mas Moisés morreu. Mas está escrito na Bíblia que o diabo foi contender com Miguel sobre o corpo de Moisés, que não encontrou. Ele tem a chave da morte, a pior arma que ele tem é a morte. Todo mundo que morre passa por ele. Chegou João, chegou Maria, chegou Sebastião, chegou Xavier. Mas Moisés morreu. Não chegou aqui no Hades? Cadê Moisés? Ele foi procurar o corpo. Será que morreu mesmo? Não encontrou o corpo de Moisés. Deus ocultou o seu corpo. É um mistério na Bíblia. Moisés não chegou no Hades. Onde é que Moisés foi? São os mistérios da Bíblia. Quando nós não entendemos, é melhor nós falarmos para Deus e esperarmos o tempo da revelação de Deus. E não criarmos fantasias teológicas para tentar explicar uma coisa inexplicável. Mas o que importa é que na transfiguração, Moisés, Elias, apareceu, estava com ele conversando. Um dia nós também estaremos nessa situação. Como é que foi, como é que deixou de ser, pouco importa.
se você crê na palavra de Deus. Moisés e Elias estavam batendo um papo com o Senhor. Se você é um questionador incrédulo, faça a interpretação que você quiser. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Como é que Moisés veio parar aqui? Nem eu sei como é que eu vim parar aqui. Você sabe como é que você veio parar aqui nesse planeta? Pois é. São os mistérios de Deus. Nós não precisamos ficar criando pânico de interpretação das coisas da Bíblia. Você crê, amém. Se você não crê, esquece. Um dia nós entenderemos todas as coisas. Quando nós estivermos nesse corpo de glória, transfigurado, como o Senhor o fez diante deles. Qual foi a reação do Pedro, do Tiago e do João quando viram Moisés e Elias ali junto com Jesus naquela situação de transfiguração? Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 templos, 3 barracas, 3 tendas, uma em homenagem ao Senhor e outra em homenagem a Moisés e outra em homenagem a Elias. Percebe como as coisas espirituais, para nós que vivemos como carnais, são confusas? Pedro não teve discernimento daquela revelação, daquela situação espiritual sobrenatural de transfiguração que aconteceu ali. E estando ele ainda a falar, o Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Não é Elias, nem Moisés que é o meu filho. Ele é o meu filho. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer, escutai-o. Não era para escutar o Moisés, nem o Elias, não, eram homens de Deus. Não é para escutá-los. É para escutar o meu filho amado. Essa voz que falou era o próprio Deus, é o próprio Jesus. Porque não existe um Deus Jesus e um Deus Pai e um Deus Espírito. Há um único Deus. Agora o Deus Jesus carne tinha se transfigurado no Deus Criador dos céus e da terra na frente deles, transfigurados. E falou: vocês têm que ouvir Deus, não é profetas, nem homens e mulheres de Deus. Escutai-o. E hoje, quem é que você está escutando? Você está escutando Deus falar com você dentro de você? Você está escutando Deus falar com você por meio da Escritura, da Bíblia? Ou você está escutando Deus falar por você por meio de um homem, de uma mulher, de um profeta, de uma profeta, de um apóstolo, de um pastor, de uma pastora, de um padre, de um bispo, de um papa? Que é que saiu da voz? Ele é o meu filho amado, a ele escutai-o. Hoje esse Jesus morreu e ressuscitou e está dentro de mim como Espírito que dá vida. E dentro de você, se você creu. E quem é ele? Ele é esse Deus que falou, é essa voz que falou. É o único Deus. Escutai-o. Você não será confundido. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Porque quem falou foi Deus. Não foi o Moisés que falou: escuta ele não, escuta Jesus. Não foi Elias que falou: escuta, não, foi Deus que falou: escutai-me. Vocês devem dar ouvidos à minha voz. Não, tem muitas vozes no mundo hoje. Muitas vozes, milhares de vozes. Escuta de Deus. Onde que está a palavra de Deus? Na Bíblia. A letra é espírito e vida para quem crê como palavra. E como espírito ele fala audível, visível dentro do teu espírito, porque o teu espírito humano foi feito para Deus, que é espírito, morar nele. Se ele está em você, ele conversa com você, dentro de você. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: fica com medo não, levantai-vos, não precisa você ficar com medo não. Isso aqui foi só uma amostra do que vai acontecer com os corpos de vocês. Serão transfigurados como o meu foi aqui diante de vocês. E todos vocês estarão diante de mim, como Moisés e Elias. Não precisa ficar com medo não, fica tranquilo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Ele novamente
saiu da posição de Deus Criador para filho. Mas ele era o filho, é o Deus vestido de carne. Fica com medo não, fica tranquilo. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: a ninguém conteis esta visão que vocês tiveram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos, porque eles não entenderão. Depois que eu morrer e ressuscitar, esta voz que conversou com vocês vai estar dentro de vocês, porque eu sou essa voz que vocês ouviram no meio da nuvem. Eu sou essa glória que vocês viram na frente de vocês. Depois que eu morrer e ressuscitar, vocês falem a visão. Porque todos precisam ter essa experiência que vocês tiveram. Aqui para você, Pedro, Tiago e João, eu só dei uma degustação de como será a vida de vocês depois que eu morrer e ressuscitar. Vocês estarão diante de mim, na minha presença, igual Moisés e Elias está. Simplesmente pelo fato de crerem e me receberem dentro de vocês. Quando vocês viverem no Espírito em comunhão comigo, vocês me verão face a face e ouvirão a minha voz audível. Isso aqui foi só uma amostra do que vai acontecer depois da ressurreição. Então não conte. Depois que eu morrer e ressuscitar, vocês contem a visão. Que bom, não é? Nós podermos viver essa realidade. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? É profecia. Que antes da vinda do Senhor, Elias tem que vir. Aí eles ficaram em dúvida. Mas ensina que Elias tem que vir. Como é que Elias tem que vir? Nós acabamos de ver ele junto com o Senhor. Isso tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse está escrito: as duas testemunhas, as duas oliveiras, que não é religião, não é líderes de religião que eu já ouvi falar, que se declaram: nós somos as duas oliveiras, que tem a revelação da Bíblia e ensina a palavra de Deus para o povo. Nós temos a unção. Mentira. Você acredita nisso? Você que ouviu a mesma coisa que eu ouvi de líderes, de religião, de denominação, você sabe do que eu estou falando. Homens, nós somos as duas oliveiras. Tem livro escrito. Tem alimento diário escrito isso. Nós somos as duas oliveiras. Nós temos a revelação da palavra de Deus. Todo mundo tem que nos ouvir. Uma aberração, uma hipocrisia, uma heresia. E você acredita e segue isso. E eles ganham grana em cima de você. Porque você compra os livros, faz assinaturas, você sustenta eles. Por que eles não vão trabalhar igual você? Usurpam, mentem com a palavra de Deus. As duas oliveiras não são homens aqui. Moisés e Elias, está escrito os nomes. Não é nem A nem B, não. É Moisés e Elias. Está lá no livro de Apocalipse. Eles virão na grande tribulação. Pregar para toda a humanidade, para o anticristo. Não adora o anticristo. Ele é o Satanás vestido de carne. E olha, adora a Deus. Não aceite a sua marca. Mesmo que você vai morrer de fome, não aceita. Adora a Deus. Esta vai ser a pregação de Moisés e Elias. E eles experimentarão a morte na grande tribulação. Mas Moisés já não morreu, vai morrer de novo? São mistérios da palavra de Deus. Se eu e você não sabe explicar, não fique inventando coisas de teologias, de ficção, científicas, bíblicas, para você explicar o mistério de Deus. E eles virão. Você já morreu, deixou de morrer, já morreu. Eles virão. Está escrito lá. Essa era a dúvida dos apóstolos, que viram Moisés e Elias nessa transfiguração no monte com Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias não morreu. Moisés morreu. Elias não morreu. Agora, quem é que pode afirmar que Moisés morreu? Se não tinha ninguém junto com Moisés?
Só o Senhor e Moisés? E a Bíblia fala que não encontraram o corpo de Moisés. Será que ele morreu mesmo? Ou ele foi arrebatado como Elias? Só Deus viu. São mistérios da Bíblia. Por que nós vamos inventar uma ficção teológica para tentar explicar aquilo que não é explicável? Por que você não faz um pedacinho de barro e sopra nele para ver se levanta um homem? Ah, então, nós não fomos feitos um boneco de barro? Você tem esse poder para fazer um pedaço de barro virar e levantar gente? Virar gente? Virar ser humano? Por que você quer tentar explicar o inexplicável que é o Criador faz do barro levantar e virar seres humanos? Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Tudo o que fizeram com Elias, fisicamente sofrer, farão com o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Sou eu que estou falando com vocês, o Senhor Jesus. Jesus estava falando isso para os apóstolos. Mas Elias virá na grande tribulação, por 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pregarão, não adorem o governador mundial. Ele é o anticristo. E ele vai falar que ele é Cristo. Olha. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então João Batista também é uma figura de Elias. Igual Elias veio e pregou a verdade e foi perseguido pela aquela mulher maldita chamada Jezabel, que prefigura todo o sistema religioso atual e do passado. João Batista também passou por essa perseguição. São figuras, sombras, para a gente entender aquilo que está para acontecer na grande tribulação. João Batista é um tipo, uma figura de Elias, que pregou antes que Jesus se manifestasse como Salvador. Elias será aquele que vai pregar na grande tribulação antes que Jesus volte dos ares para tomar posse da terra. Para os incrédulos, para os que ficaram na grande tribulação. Porque os fiéis vencedores terão sido arrebatados igual Elias, transfigurado igual Jesus fez aqui antes da grande tribulação. Mas serão poucos, embora serão milhares, mas ainda serão poucos filhos de Deus da igreja. A maior parte da igreja, em Apocalipse 12, a mulher ficou, quem subiu foi o filho. O filho são todos os vencedores. A maior parte da igreja ficou na grande tribulação. E vai padecer a grande tribulação. E aqui fala aqui, ó. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Então João Batista é uma figura do que vai acontecer com Elias, que não morreu, que virá na grande tribulação pregar. Não adora o governador mundial, ele é o anticristo, adora Deus. Muitos mistérios na Bíblia, não é? Mas aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si, que para você receber basta você crer e chamar, você tem o discernimento dessa palavra, o entendimento dela. Você não precisa se deixar levar pelo sistema religioso e por homens, pecadores, gananciosos, egoístas, avarentos, que vestem um capacete dizendo que nós somos as duas oliveiras, Moisés e Elias, nós temos a palavra. Orgulho, soberba, egoísmo, pecado, de divisão no meio da igreja, de escândalo. Porque um dia, todos aqueles que ouviram as palavras falsas, na hora certa o Senhor revela. E aquilo se torna uma arrogância, se torna uma coisa de repugnância. Pessoas tomarem posições se autodeclarando que são as duas oliveiras na Bíblia. Não acredite nos homens falsos. O Senhor disse, cuidado, no final dos tempos, você vai ouvir, naquela casa está o Cristo, não vai, é mentira. O Senhor virá como um relâmpago que sai do Oriente e se esconde no Ocidente.
Ninguém terá dúvida. Não se deixe iludir com o ensinamento religioso que manipula tua mente para você ser laranja dos homens e do sistema religioso. O objetivo de todos os sistemas, sem exceção, propina, grana, é ter vantagem econômica em cima de você. Fazendo a tua mente acreditar que para você estar de bem com Deus, para você semear a palavra de Deus, você precisa comprar as literaturas daquela editora e vender para as pessoas. E você faz isso sem ganhar nada, porque você é um laranja ignorante que não tem um entendimento da palavra de Deus. E você faz aquilo prestando um serviço a Deus na sua mente. Esta é a libertação que Deus quer dar para você. Para um pouquinho. Qual foi o pedaço do pergaminho que Jesus vendeu no seu ministério? Qual foi o pedaço do pergaminho que os apóstolos venderam no seu ministério? Você vê? Envolveu grana, propina, falsidade. Origem, o diabo, Satanás. E os ignorantes, os simples lá da ponta, fazem aquele serviço plus que põe o capacete, achando que estão fazendo para Deus. E Deus ainda os abençoa, porque são ignorantes e simples. Mas quando os olhos se abrem, eles veem que estavam fazendo uma obra humana e trabalhando de graça para os corruptos que querem deturpar a palavra de Deus e ainda se autodeclaram: nós somos as duas oliveiras. Cuidado. Invoca o nome do Senhor. Não seja seguidor de homem. Quando você ouviu o Evangelho, não te apresentaram um homem como teu Salvador. Te apresentaram Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Siga Ele. O sistema religioso é fantasioso. Assim, deixa você meio tonto. Você não consegue ver mais as coisas direito. Você quer fazer um grande templo, uma grande escola, um grande ministério, uma grande editora, saber quantos membros adeptos tem naquele sistema. Ilusão de ótica espiritual. Todos os que creram são os filhos de Deus. A maioria está nesse engano porque não lê a Bíblia e não fala com Deus. Se você ler a Bíblia e falar com Deus, você vai deixar de ser enganado. Mas se ainda assim você quiser ser enganado, seja feliz no sistema onde você está. Sem problemas. A questão não é agora. A questão é naquele dia que todos comparecerão diante do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu escolhi ser um religioso, um adepto desse sistema e vender revistinha e literatura para enriquecer outros, achando que tá... Pois é, você foi enganado. Deus vai falar para você: você veio me consultar? Então hoje eu quero encorajar você: consulte a Deus. Pergunta para Deus. Ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Ele vai usar a circunstância para abrir os seus olhos, para você enxergar o fermento que está diante de você. Olha o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Todo o fermento humano foi tirado. Eles viram a glória de Deus. Eles viram o que é o corpo transfigurado num corpo de glória. Eles viram: esse será o meu fim, a minha eternidade. Não foram enganados. Pedro, Tiago e João foram martirizados por causa desta revelação, porque foram fiéis a ela. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe que nós somos pó e que a nossa condição é tão pequenininha diante do Senhor. Mas nós te adoramos porque o Senhor é o Espírito vivo dentro de nós. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos, crermos e te servirmos e te seguirmos. Nos liberta de qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de usurpador enviado pelo diabo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Te adoramos, te glorificamos. Amém. Deus te abençoe. Examina as Escrituras.
porque julgais ter nela a vida eterna. Quando você examina as escrituras, você não precisa examinar muito a religião, porque você vê de longe todo o fermento. Se colocar um pão asmo sem fermento e um pão com fermento numa mesa distante, você não vai ter dificuldade nenhuma de ver o pão com fermento. Mas o pão asmo, você vai ter que chegar bem pertinho. Olha, ali tem um pão asmo sobre a mesma mesa. Mas o pão com fermento você vê de longe. Bonitão, todo colorido, todo passado caramelo. Você vê de longe. Então, se você examinar a escritura, você não vai ter problema nenhum e nenhum tipo de dificuldade de ver o fermento do sistema diabólico que ele inventou por meio da religião. Deus te abençoe.